Talvez esse seja o vídeo mais difícil que eu gravei nesse ano de 2019. E não sei exatamente o que eu vou falar, não sei o que vocês vão pensar, mas eu espero que Deus possa falar ao coração de vocês através da minha vida, que ainda que as coisas não tenham saído bem e que eu não tenha tido uma boa experiência com esse testemunho, que isso sirva de lição para outras pessoas, porque eu sei que nada que Deus faz é por acaso. Ele não permite nada sem que ele tenha um propósito. E se eu tive que passar por isso para aprender algumas coisas, e que se esse testemunho vai abençoar a vida de muitas pessoas, então com certeza tudo valeu a pena. Em dezembro do ano passado eu me casei e eu postei aqui pra vocês alguns vídeos falando sobre o meu casamento. E eu também prometi que eu ia mostrar, né, as fotos, vídeos, como que foi. Mas acontece que eu não falei mais sobre esse assunto porque eu passei por poucas e boas e até hoje eu ainda não superei algumas coisas. Então, pra mim, esse assunto é um assunto muito difícil de falar, mas eu vou tentar me abrir aqui com vocês. Então também é um vídeo de desabafo. Eu quero contar pra vocês algumas coisas que aconteceram no meu casamento que me deixaram muito chateada, que fazem com que, quando eu pense nesse dia da festa do casamento, eu me entristeça, eu não fique feliz assim, que saudade daquele dia. Infelizmente, eu me entristeço um pouco quando eu penso nesse dia e eu procuro não falar e nem ficar pensando muito, porque me machuca um pouco. Mas eu também quero falar para vocês o que Deus me mostrou com essa situação. Primeiro eu quero falar sobre as coisas que deram errado. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falei sobre tudo isso, mais ou menos, mas hoje eu vou ser mais específica. A primeira coisa que me decepcionou muito, mas muito mesmo, foi o buffet que a gente contratou. A gente contratou buffet e decoração. A decoração foi tudo lindo, a comida do buffet era boa, a dona do buffet é uma pessoa maravilhosa, porém eu me decepcionei muito com várias coisas. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou falar daqueles pontos assim que mais pesaram. O buffet pra mim foi decepcionante porque eles prometeram algumas coisas pra mim e assim, coisas que não estavam exatamente em contrato, coisas que foram conversadas. Me prometeram algumas coisas, mas na prática foi outra coisa. E outra coisa também é que assim, quando a gente tá noiva, a gente fica desesperada, é normal, porque a noiva, ela quer que tudo saia perfeito, então a gente vai fazer o possível para que tudo saia perfeito. Quem trabalha com eventos, com casamentos, sabe como que são as noivas. Isso não é comportamento específico de uma ou outra. As noivas são assim. A maioria, pelo menos. E nas últimas semanas do meu casamento, eu tava muito preocupada porque eu não estava segura com relação ao trabalho dessa pessoa e eu estava pegando no pé dela. E ela me garantia, não, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. Só que quando chegou no dia, não foi tudo lindo, não foi exatamente assim. O que eu temia me sobreveio. Então o buffet me decepcionou muito, porque tinha detalhes que eram de extrema importância para mim e que eles não se preocuparam. Outra coisa assim que eu achei um absurdo, é que não tiveram controle sobre as pessoas, os convidados. Eu cansei de falar que eu não queria que ninguém entrasse sem convite individual. E no fim a gente não sabe nem quantas pessoas foram no nosso casamento, porque não houve esse controle, não houve essa contagem. Então eu fiquei muito decepcionada, porque foi combinado que haveria uma pessoa para cuidar disso, e não cuidaram. Saiu do controle deles. Segunda coisa que entra nessa questão. O espaço lá não era grande, era pequeno. Então as mesas acabaram ficando bem apertadas, né? E colocaram a mesa dos noivos num canto lá, de frente para a mesa mais ou menos do bolo, e colocaram a gente de costas para os nossos convidados. Eu achei isso um absurdo. Daí eu fui falar para a pessoa, eu falei assim, você poderia colocar a gente de frente, né? Porque a gente tá de costas para os nossos convidados. E a pessoa ainda perguntou, mas você prefere assim?
tá, né? Eu achei isso um absurdo, mas faz parte. Assim, o que eu me lembro, agora já passou um tempo, eu nem fico pensando mais tanto nessas coisas, então eu já me esqueci de muitas coisas, mas o que eu me lembro, assim, que eu fiquei muito decepcionada foram essas coisas. O resto são detalhes, mas que eu não vou falar aqui no vídeo. Outra coisa, assim, que, nossa, gente, acabou comigo, sério, acabou comigo, foi que eu planejei tudo certinho, eu deixei tudo super anotado, cronograma, tudo certinho, mandei, eu fiz trabalho que não era pra eu fazer, e entreguei lá pra menina que ficou ajudando lá, né, como uma cerimonialista, né, e ela que ia conduzindo tudo. Orquestra. Ela ia passando as músicas para orquestra. Inclusive, os músicos eram os amigos do Bruno. Tinham duas músicas. A música que ia tocar no momento que a gente fosse trocar as alianças, que foi que era Deus de Aliança, e ou Deus de Promessas, Deus de Aliança, Deus de Promessas, do Davi Sasser. E também a música que os pajens iam entrar, que era o meu primo e o meu cunhado. E tanto o meu primo quanto o meu cunhado, eles são especiais, né? Eles têm síndrome de Down. Eles têm 16, 17 anos, eles tinham 16, 17 anos, mais ou menos. Mas são como crianças, né, gente? Então, assim, eu planejei uma entrada super especial pra eles. Eu queria que eles entrassem dançando, porque eles são animados, são assim bem alegres. Tem muita gente que tem preconceito com pessoas assim, e eu queria quebrar isso, pelo menos no meu casamento. Então eu queria que fosse um momento muito especial. E a música que eles iam entrar era uma música super alegre, que eles iam entrar dançando. A gente até ensaiei com eles. E eles estavam super felizes. E no momento que foi fazer a entrada deles, trocaram a ordem das músicas. Eu acredito que tenha sido erro mesmo da cerimonialista. E aí eles entraram com a música do Davi Sasser, que é uma música bem mais assim, né? Calma, né? Mais assim, de adoração, tal. Uma música que não tem muito a ver. Eles foram levar as alianças até a gente. E aí os dois entraram super tímidos, assim. Foi uma entrada bem... Eu achei que eles ficaram bem envergonhados, sem entender muito como que eles tinham que fazer, porque não era a música que eles conheciam, uma música que eles tinham ensaiado. Então, assim, nossa, gente, eu fiquei muito chateada com isso. Eu percebi na hora que eu quase fiz parar o casamento e fazer eles entrarem de novo, porque eu fiquei muito decepcionada. Eram um dos momentos mais importantes para mim do casamento e não deu certo. Outra coisa também é que nós não temos fotos com os nossos pajens. Demorou pra cair minha ficha, mas só outro dia, alguns meses depois que eu vi uma foto dos noivos com os pajens, aí eu parei pra pensar. Nossa, que legal, nós não temos foto com os nossos pajens, com a nossa daminha de honra, com a nossa florista, todo mundo junto. Não temos! E isso é uma coisa assim, que não cabe a nós como noivos lembrar no dia, e sim as pessoas que a gente contratou para fazerem esse serviço. E nós não temos foto com os nossos pajens. Então, assim, é uma coisa que não volta mais. Eu fiquei muito chateada. Gente, o DJ. O DJ, assim, era um senhor de idade. Ele era um pouquinho atrapalhado. Não tenho raiva dele, mas assim, gente, ele era atrapalhado. E aí, o que aconteceu? Na hora da dança dos noivos, ele... Era pra tocar uma vez, a gente fez aqui uma dança judaica, que é uma dança bem animada que eles fazem em casamento, né? Então a gente quis fazer mais ou menos isso. E aí ele, em vez de tocar a dança uma vez e parar, ele ficou repetindo a dança várias vezes. Eu não tava mais aguentando e eu e o Bruno, a gente e os padrinhos lá, todo mundo dançando. E, gente, eu já não aguentava mais. E ele não parava de repetir a música. E eu fazia sinal pra ele e ele não via. E depois, no final da festa também, ele ficava tocando umas músicas e repetia e parava. Ai, gente, foi um terror. Outra coisa é que nós não temos vídeo dos momentos importantes. Foi combinado também com um amigo para que ele pudesse filmar a cerimônia toda pra gente, com celular mesmo. E, bom, ele disse que filmou uma parte, mas eu não recebi o vídeo. Ele mandou, mas tem tipo 2 segundos de vídeo, não tem nada. E assim, eu fiquei muito chateada, porque eu queria muito ter gravado, né, o vídeo da palavra que o pastor deu no nosso casamento, da nossa cerimônia. E não temos nenhum vídeo. E da dança também, eu só tenho um vídeo, que é o vídeo que uma amiga filmou de longe do lugar que ela tava, e dá pra ver um pouquinho como foi. Mas eu fiquei muito chateada, porque a gente não tem praticamente nenhum vídeo do nosso casamento.
Meu penteado não ficou do jeito que eu queria e ainda, como eu suei, daí ventou e tudo mais, e eu coloquei o véu com camada, era pra minha franja ficar assim, né, tudo bonitinho, mais ou menos assim, uma franja bonita. E quando eu entrei, a franja tava meio caída, o penteado meio desfazendo e as fotos, assim, né, não ficaram muito legais. Pra mim é um detalhe, né? Para as pessoas isso é uma coisa besta, mas pra mim é um detalhe extremamente importante, fez a diferença, porque o penteado tava muito bonito quando foi feito. E, por falar nisso, outra coisa também que me chateou, me decepcionou, cílios postiço. Eu tenho um sério problema, eu usava óculos, eu operei a minha vista e o meu olho é muito sensível. E aí, quando foi colocar os cílios postiço, tinha ar-condicionado lá, então eu fiquei lacrimejando e não colou direito essa parte aqui, de um lado dos cílios. Dos dois, na verdade, não colou direito. E aí eu fiquei com o cílio meio pendurado aqui, assim, e a pessoa que cuidou disso não se preocupou muito em resolver essa questão. Se eu trabalhasse com isso, eu jamais deixaria uma noiva sair do meu salão daquele jeito. Mas enfim, coisas que acontecem. E por último, gente, essa que eu vou falar, minha entrada. Ninguém me ensinou a andar com um vestido de noiva. E eu, atrapalhada e desastrada como sou, nesse momento não podia ser diferente. Então a minha entrada foi desastrosa. Acompanhem esse vídeo. E agora eu quero falar para vocês o que Deus tem me mostrado com tudo isso. Muitas vezes na nossa vida a gente acaba se apegando demais a detalhes. A gente quer que tudo seja perfeito, que saia da melhor forma e a gente acaba esquecendo de ser grato. É difícil para mim desabafar sobre isso e ser grata ao mesmo tempo, porque se eu fosse realmente grata a tudo de bom que Deus fez nesse casamento, porque Deus nos abençoou muito, a gente foi muito abençoado. Até mesmo com essas pessoas que erraram, falharam no nosso casamento. Mas se eu fosse realmente grata, eu não iria olhar para esse ponto. Mas como eu sou uma pessoa crítica, eu acabo deixando mais evidente a parte ruim. E aí eu acabo sendo ingrata. E é isso que eu tenho tentado trabalhar no meu coração, na minha vida, para que eu não deixe que essas coisas ruins estraguem aquilo de bom que Deus fez na minha vida. Porque eu acho que a minha revolta maior é que eu não consegui desabafar e falar tudo isso para essas pessoas. Para as pessoas que erraram, na minha visão, elas erraram com a gente. Porque elas foram pagas para fazer um trabalho que, na minha opinião, elas não fizeram bem feito. Praticamente todos os serviços contratados. E eu fiquei decepcionada com praticamente todos eles. E eu gostaria muito de falar tudo para eles, pontuar, mas em nenhum momento eles vieram me perguntar, sabe? Pedir um feedback. E eu não sou dessas pessoas que chega e fala. Eu falo se eu tiver uma oportunidade, se me perguntarem, daí eu falo. Senão eu acabo engolindo, deixando, sabe, pra lá. Então acho que isso é o que mais me revolta, porque isso fica assim no meu coração. Por isso que eu tô desabafando aqui com vocês. E a mesma coisa aconteceu aqui com relação ao nosso apartamento. A gente passou por momentos ruins aqui, muitos momentos ruins. Mas Deus abençoou muito a gente aqui também. E assim, Deus cuidou de detalhes. A gente não tinha nada de imóveis e quando a gente achou esse apartamento, ele já estava com tudo praticamente. A gente só precisou comprar sofá, televisão, micro-ondas, geladeira, essas coisas assim que, né, eletrodomésticos. Mas o resto, guarda-roupa, banheiro, a pessoa já morava aqui, então o apartamento já estava praticamente completo, então a gente não precisou comprar nada, armário de cozinha, banheiro, tudo pronto, não precisamos comprar nada, então a gente economizou muito.
E ainda assim, Deus cuidou de detalhes, assim, que eu queria ter na minha casa, que eu sonhava, tipo pastilha no banheiro, várias coisas, até a cor, assim. Deus cuidou de tudo isso. A localização do apartamento pra gente, muitas coisas que eu vi, assim, a mão de Deus. A gente às vezes foca demais no problema e aí a gente esquece de ser grato. E a gente tem que focar mais na parte boa, naquilo de bom que Deus fez. Por mais que tenha sido ruim algumas coisas, a gente tem que colocar diante de Deus. E com relação a tudo isso, eu ainda estou aprendendo, essa lição, o que Deus quer me ensinar com tudo isso. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse momento é isso, que a gente tem que ser grato, mesmo em meio a injustiças, mesmo em meio a dor, sofrimento, a gente tem que ser grato, porque Deus, ele sempre cuida de cada detalhe. E às vezes até parece que é o fim, e aí Deus vem e ele nos dá um lindo recomeço.